Tony Ricardo, ela é professora emérita da UNB e é uma grande pesquisadora na área de sociolinguística, de linguística educacional, de linguagem, e todo tipo de linguagem de modo geral, mas ela trabalha com uma coisa muito peculiar da nossa área de geografia, que é o professor como pesquisador. E é sobre esse tema que ela vai nos honrar com a fala dela hoje. Nós pedimos desculpa porque ela não está se sentindo bem, mas ela fez esse carinho com a gente de falar a si mesma, né, Estela? Bem, Vamos lá. obrigada. Eu apenas havia me esquecido, mas está tudo certo. Isso, agora é assim. E é para quê? Esse é o livro, já passou. Aqui. Ok. Esse Então, livro. vamos em frente. Peço novamente desculpas. Eu havia me esquecido, perdi a hora, mas agora está tudo bem. Então, vamos trabalhar principalmente com o livro Professor Pesquisador, que é um livro voltado para professores e que trata das maneiras, dos métodos de se fazer pesquisa. A pesquisa, principalmente a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa surge como alternativa à pesquisa positivista quantitativa. Então, é uma alternativa que foi criada, não é assim tão conhecida quanto a pesquisa quantitativa das ciências exatas, mas é a metodologia usada na nossa área, principalmente porque nós usamos pesquisa quantitativa também, mas a pesquisa qualitativa é uma opção para conhecermos os fatos da nossa área e refletirmos sobre eles. O pesquisador que opta pela pesquisa qualitativa não é um relator passivo, mas um agente ativo, pois leva em conta seus próprios significados. Essa é uma questão muito relevante da interferência do sujeito pesquisador na questão do objeto pesquisado. Mas essa questão ficou bem resolvida no paradigma da pesquisa qualitativa, porque a inclusão dos significados do pesquisador é prevista. De fato, imagina-se que não se pode falar sobre um objeto qualquer, principalmente um objeto da ciência, sem que os próprios significados, as próprias crenças do pesquisador entrem em jogo. Então, essa é a solução encontrada por esse paradigma para a questão da relação entre sujeito pesquisador e objeto pesquisado. É prevista a inclusão dos significados, os próprios significados do pesquisador. No âmbito da pesquisa qualitativa, podemos encontrar um conjunto de métodos e práticas. Então, há vários nomes, mas eles têm muito em comum. Nomes tais como pesquisa etnográfica ou etnografia, observação participante, estudo de caso, interacionismo simbólico, pesquisa fenomenológica, entre outros. Mas todos eles podem ser enfechados no conceito de pesquisa qualitativa. Esses métodos têm em comum um compromisso com a interpretação das ações sociais. Interpretação aqui é uma palavra-chave. Com a interpretação das ações sociais e o significado que as pessoas conferem a essas ações. Então, estamos falando da interpretação das ações, levando em conta o significado que as pessoas dão, as pessoas conferem a essas ações.
Falemos um pouco, para recordar, um pouco da pesquisa quantitativa, que antecede a pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa de emprego mais frequente procura estabelecer relações de causa e consequência. Esse é um conceito importante, as relações de causa e efeito, causa e consequência, entre um fenômeno antecedente, que fornece explicação, e que é chamado de variável independente, e um fenômeno consequente, que é a variável dependente que se quer entender. A pesquisa qualitativa, por outro lado, não se propõe a testar relações de causa e consequência, também podemos falar de causa e efeito, nem tampouco a gerar leis causais. Então, não estamos procurando leis causais, de causa e efeito, causa e consequência. A pesquisa qualitativa procura interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto. A palavra-chave aqui é interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto. O pesquisador está interessado em um processo que ocorre em determinado ambiente e quer saber como os atores sociais envolvidos nesse processo o percebem, ou seja, como eles o interpretam. Novamente, a palavra-chave agora é nessa forma verbal, como eles o interpretam. A pesquisa qualitativa, falemos agora mais especificamente do nossos objetivos de pesquisa. Pesquisa qualitativa no microcosmo da sala de aula, por exemplo, voltada para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, estamos falando de salas de aula em séries iniciais. A aprendizagem de leitura e escrita vai registrar cada sequência de eventos relacionados a essa aprendizagem. Trata-se, então, dessa coleta de eventos relacionados à aprendizagem da leitura e da escrita. Poderá mostrar como e por que algumas crianças avançam, enquanto outras são negligenciadas por serem leitores precários e hesitantes. Vocês estão vendo que é uma contribuição para efetivamente vir ao encontro da pesquisa quantitativa, suprir perspectivas e dados que a pesquisa quantitativa não logra alcançar. Então, repetindo, poderá mostrar como e por que algumas crianças avançam, enquanto outras são negligenciadas por serem leitores precários e hesitantes. Em uma pesquisa quantitativa sobre desempenho de alunos no ensino médio, no Enem, o compromisso de todos os professores com a compreensão da leitura é a variável explicação independente. Então, a variável independente aqui é o compromisso de todos os professores com a compreensão da leitura. E a variável dependente? A variável dependente é o desempenho dos alunos, que é a variável explicada, por isso chamada de variável dependente. Vejamos, então, resumidamente, como seria essa pesquisa com paradigma qualitativo. A pesquisa irá deter-se na análise sistemática do processo de tratamento de textos. Então, ela está ambientada em sala de aula e vamos nos deter na análise, no processo de tratamento de textos didáticos, como os professores tratam os textos didáticos, desculpe. Como eles trabalham primeiro, verificando como os professores trabalham primeiro os significados dos textos, e em seguida como professores e alunos percebem esse trabalho. A pesquisa qualitativa volta-se para a interpretação das ações relacionadas ao comportamento que se quer entender.
Então, estamos em busca da interpretação das ações, dos comportamentos, das posturas que se quer entender. Bem, agora entramos com um conceito muito básico, proposto por Paulo Freire. Pode-se realizar uma pesquisa qualitativa, por exemplo, para avaliar o processo de andaime em uma sala de aula. O que é um andaime? É um termo metafórico, né? Andaime nós sabemos que é na construção. Aqui, no nosso trabalho, andaime é um termo metafórico que se refere à assistência visível ou audível que o membro mais experiente de uma cultura presta a um aprendiz, em qualquer ambiente social, ainda que o termo seja mais empregado no âmbito do discurso em sala de aula. Então, essa ajuda, essa assistência é chamada andaime. Na tradição do discurso de sala de aula, os andaimes são associados às iniciações de um evento de fala pelo professor e suas avaliações das respostas dos alunos. Então, estamos focando a iniciação pelo professor, aí tem as respostas dos alunos, aí focamos novamente na avaliação. Então, na iniciação e na avaliação. Isso, quem nos ensinou foi Paulo Freire, e o livro que estamos citando é de 1996. O método qualitativo para o estudo de andaimes consiste na percepção e interpretação de ações simples, como, por exemplo, professor e alunos se ouvirem e se ratificarem mutuamente como falantes. Então, são ações simples, ações comuns, ações usuais de sala de aula. É nelas que vamos depositar nossa atenção. Repetindo, o estudo de andaimes consiste na percepção e interpretação de ações simples. Por exemplo, o professor e alunos se ouvindo e se ratificando mutuamente como falantes. Vejamos a descrição qualitativa de um episódio de sala de aula de alfabetização. Vamos ver um exemplo para tornar essa definição de Paulo Freire mais clara. A professora diz: o que nós temos aqui, que começa com a letrinha A, é um momento da aula dela. A professora dá aos alfabetizandos, com essa fala, a professora dá aos alfabetizandos a oportunidade de eles próprios tomarem a iniciativa da atividade, ou seja, tomarem o turno. Observe-se também o uso do diminutivo letrinha, que se configura como uma estratégia de envolvimento, uma estratégia de afetividade. O fato de ela ter usado esse diminutivo aí. E um aluno responde, o que começa com a letra A, o exemplo que ele dá é água. Vocês concordam? Vejam como ela está sempre buscando a participação dos alunos, a ratificação dos alunos. Como estratégia de ratificação do aluno, como interagente legítimo e de sua resposta acertada, a professora solicita a todo o grupo que o ratifique, o que é feito pela resposta afirmativa do grupo, certo? Eles então respondem sim. Vocês concordam? E eles respondem sim. Muito bem. Nós temos uma garrafinha d'água. E a palavra água começa com a letrinha A. Quer dizer, então ela já entrou realmente no conteúdo que ela quer ensinar. A professora começa por ratificar a participação do aluno, avaliando essa participação com a expressão muito bem. Em seguida, constrói um andaime, descrevendo verbalmente a atividade que havia sido realizada. Dessa forma, repete a palavra-chave água. Faz uma pergunta retórica, deixando-a em aberto para que os alunos percebam que é momento de tomarem o turno e responderem. Esse é o primeiro turno de uma sequência de iniciação, resposta e aprendizagem. Iniciação, resposta e avaliação. Desculpe. Iniciação, resposta e avaliação. Sendo que o I de iniciação e o A de avaliação são atos da professora.
A professora avalia, não, isso mesmo, ela diz, não, então vamos colocar a letra na garrafa da água. E com a letra B? Ela vai em frente. E com a letra B, o que nós temos? A professora avalia e dá sequência a outra sequência de turnos, que fecha o episódio. Bolo, eles respondem, o que vocês acham? Bolo começa com a letrinha A, com a letrinha B, desculpe-me. Bolo começa com a letrinha B? Começa. Vejamos vejam que são episódios muito simples, episódios usuais, que nós vamos, nos quais nós vamos nos focar para entendermos, então, essa metodologia analítica. Vejamos agora mais uma descrição qualitativa de um episódio de sala de aula de História do Brasil em turma mais adiantada. Mais um exemplo para tornar isso mais claro. Em turma mais adiantada. A professora destaca 2 itens lexicais, 2 palavras que já haviam sido discutidos na sessão anterior de leitura com o aluno. Então, vamos, começando aqui, e ela lê. A história do Brasil não é um processo evolutivo e linear em direção ao progresso. A gente falou disso muito depressa. O que é um processo evolutivo e linear? Ela opta por rever essa terminologia que não é simples, é uma terminologia nova, um processo evolutivo e linear. Quer dizer, não é um processo, mostrando que a nossa história não é esse processo. E o aluno diz, é um processo que não tem ruptura. O aluno acerta, o aluno recupera a palavra ruptura, que havia sido lida na sessão. A palavra ruptura. A professora relembra os itens lexicais que eles haviam usado para comentar o conceito de ruptura, conforme tinha sido usado. Muito bem. Um processo e ela vai agora repetir. Muito bem, um processo que não tem rupturas, como se ele fosse assim, mas então esse processo que não tem rupturas, como se esse processo fosse assim, mas não é. Tem sido um processo repleto de rupturas, avanços, recuos e permanências. Vejam como ela imediatamente fornece opções de palavras, opções lexicais, para que o conceito fosse melhor compreendido. Repetindo, tem sido um processo repleto de rupturas, avanços, recuos e permanências. Então, como é que tem sido? E depois ela vai fazer a pergunta. Vai e volta. O menino, então, acerta. Vai e volta, avança, recua. Recua, veja que o verbo recuar não é um verbo tão frequente, tão comum, ela se detém nele. Recua é o contrário de avança, não é? Você sabe, do futebol, o jogador avança para o gol e depois, veja aqui ela dando um exemplo da vida diária dos alunos para tornar o conceito ainda mais claro. O aluno diz que o jogador avança e depois recua. Então, podemos ver, vistos esses exemplos, vejamos agora um pouco de teoria, princípios de sociolinguística educacional de natureza qualitativa, certo? Vamos ver alguns princípios. Eles estão em Dr. Ricardo, 2005, que é o livro Nós Cheguemos na Escola e Agora. Vejamos quais são esses princípios. Primeiro, a influência da escola não deve ser procurada em estilos coloquiais, espontâneos, mas em estilos mais monitorados, porque na própria sala de aula nós vamos ter momentos de total descontração. Então, não é nesses momentos de descontração, de espontaneidade, em que nós vamos encontrar a influência do trabalho da escola. Repetindo,
A influência da escola não deve ser procurada em estilos coloquiais espontâneos, mas em estilos mais monitorados, porque nós temos isso à nossa disposição. Temos estilos coloquiais, espontâneos, mas temos também estilos mais monitorados, mais cuidados. A escola deve ocupar-se principalmente das regras variáveis que recebem avaliação negativa na sociedade. Aquilo que a sociedade diz que é erro, que se deve evitar. Repetindo, a escola deve ocupar-se principalmente das regras variáveis de avaliação negativa da sociedade, enfatizando as que são mais salientes. Por exemplo, temos aqui duas curtas frases. Por exemplo, nós é daqui é mais saliente que nós fomos ontem. Quer dizer, o que quer dizer isso, mais saliente? As pessoas percebem mais como sendo uma ruptura com a prescrição gramatical. Por exemplo, nós é daqui é mais saliente que nós fomos ontem. Em fomos ontem, veja que só está faltando aqui para essa frase, ficar uma frase exatamente como esperado, só o S de fomos. Nós fomos ontem, certo? Nós é daqui, nós vemos a conjugação do verbo ser com a primeira pessoa do plural e a forma verbal de terceira pessoa. Nós é daqui. Essa, então, é mais perceptível, é mais julgada pela sociedade em geral como sendo um erro, como sendo um erro, como sendo uma expectativa frustrada de se falar na linguagem cuidada. Por exemplo, aqui. No Brasil, a variação sociolinguística não tem potencial conflito interétnico, como em outras sociedades, como é o caso do inglês negro vernacular nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que os indivíduos que falam o inglês negro vernacular, eles encontram verdadeiros conflitos, obstáculos na sua inserção na comunidade. Então, embora não tenha essas mesmas características, há que se enfatizar os preconceitos sociais associados à variação da linguagem também no Brasil. Então, vamos ver isso. Estilos monitorados da língua que devem ser reservados à realização dos eventos de letramento em sala de aula, eventos de oralidade. Então, vamos ver o número 5, repetindo. Desculpe-me, pode voltar aqui ao 1, nós estamos no 4. Princípios, nós estamos falando de princípios de sociolinguística educacional, certo? Então, já falamos da influência da escola, deve ser procurada, não deve ser procurada em estilos coloquiais, mas nos mais monitorados. E a ênfase deve ser as seis variáveis que recebem a avaliação mais negativa, e percebendo aí as que são mais salientes. Aí fizemos o exemplo, nós é daqui, é mais saliente que nós fomos ontem. No Brasil, a variação sociolinguística, mas aí vem uma observação, porque há certas comunidades, é o caso da comunidade americana, norte-americana, nos Estados Unidos, onde há um verdadeiro conflito interétnico entre os americanos que são de origem africana, que são negros, e os que não são negros. Esse é o conflito mais conhecido, que é o inglês negro vernacular nos Estados Unidos. No entanto, há que se enfatizar os preconceitos sociais associados à variação da linguagem também no Brasil. Então, também precisamos refletir sobre isso. Número 5, estilos monitorados da língua devem ser reservados à realização dos eventos de letramento em sala de aula. Eventos de oralidade podem ser conduzidos em estilos mais casuais. Então, um desses princípios é que os estilos monitorados, mais cuidados,
são reservados à realização dos eventos de letramento. E já estamos aqui fazendo uma distinção entre eventos de letramento e eventos de oralidade. Número 6. A variação na sociolinguística educacional está associada à análise etnográfica. A etnografia vem ao encontro do sociolinguista, dando a ele recursos metodológicos para que ele possa processar a sua análise. Repetindo, a variação da sociolinguística é associada à análise etnográfica em sala de aula. Professores e alunos devem ter uma conscientização crítica de que a variação linguística reflete desigualdades. Esse é um conceito que não se pode perder de vista. A variação linguística é um reflexo de desigualdades sociais. Então, as referências que empregamos foi o Professor Pesquisador, Introdução à Pesquisa Qualitativa, o livrinho meu de 2008, pela Parábola. O outro foi o Manual de Sociolinguística, pela Contexto, de 2014. Ainda um terceiro foi Português Brasileiro, a Língua que Falamos, também da Contexto 2021. E citamos o nosso mestre aqui, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos pedir a alguns alunos que tiverem dúvidas sobre o seu livro, que alguns já leram, para eles fazerem algumas perguntas, se você tiver a condição de responder. Você acha que tem essa possibilidade? Sim, estou à disposição aqui. Quem quer fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Lá no arquivo do... Aí, tá? Então, Estela, dada a sua especificidade, né, em trabalhar a questão sociolinguística da análise do discurso de uma forma tão complementar à etnografia, eu gostaria de ouvir de você que, assim, como o professor pesquisador ele entra nesse intercâmbio, né, entre ser pesquisador e pesquisar ao mesmo tempo na sua sala de aula. Como é que você vê esse professor? Assim, é possível fazer uma pesquisa você sendo professor e pesquisando ao mesmo tempo? De fato, o professor deve ser constantemente um professor pesquisador. Em toda a prática de sala de aula, ele, de fato, está coletando dados, informações para si próprio, para si própria, para que ele possa, de fato, pesquisar, entender e, principalmente, interpretar o que se passa ali. Essa é a função do professor pesquisador, da professora pesquisadora, que vai interpretar o que está se passando em sala de aula. Isso pode e deve ser feito simultaneamente com a própria prática docente. E o professor, de fato, faz isso, porque na medida em que ele reflete sobre o que os alunos estão falando, ele, de fato, está se apropriando da ideia da avaliação
que os alunos fazem do processo. E a gente vem assim, um combinado de referências muito idênticas, né? Que o Erickson tem uma preocupação, o professor Frederick Erickson tem uma preocupação muito grande com a questão da interpretação. E é uma questão crucial, até um dilema da própria etnografia, né? A questão da interpretação e da neutralidade científica, que é uma coisa bem difícil de a gente trabalhar. Como é que você interpreta? Você usou várias vezes, enfatizou a questão da interpretação. Como é que é a interpretação na análise do discurso que você faz? Porque na nossa interpretação de sala de aula, a gente sabe que a interpretação é muito mediada pelo que o outro interpreta da sua própria vivência, da sua própria ação. Mas o professor, enquanto observador, ele faz uma outra interpretação. Então, tem um choque aí interpretativo que a gente tem que traduzir no texto escrito como resultado da pesquisa. De que interpretação você está falando? E é a última pergunta, que agora eu vou passar para os alunos. Minha querida Carmen, não creio que possa ser um choque, elas se complementam, mas a interpretação de que estamos falando é a própria percepção que o professor tem daquilo que falta ao aluno compreender plenamente. Ele, então, percebe, ele tem essa percepção e, com isso, ele interpreta a necessidade que os alunos apresentam de serem, de aqueles temas, aqueles assuntos serem mais elucidados. Não sei se respondi bem, ou se não respondi, pode complementar a sua pergunta. Mas é assim que falamos de interpretação. Aqui, vamos lá. É melhor vocês falarem lá no vídeo, para ela poder conhecer vocês. De que maneira a análise etnográfica em sala de aula pode contribuir para a valorização da variação linguística e para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas? A análise interpretativa, análise etnográfica, estou relendo, pode contribuir para a valorização da variação linguística e para a construção de práticas pedagógicas. A contribuição é uma contribuição, é uma contribuição de característica qualitativa que vai, de fato, suprir o que a dimensão estritamente quantitativa não fez, certo? E a análise etnográfica, de fato, é a própria compreensão daquele momento, certo? E havendo a compreensão por parte do professor, ou seja, do par já mais amadurecido, então, havendo essa contribuição, ele pode ajudar o aluno, que é o par mais carente, no caso, a entender melhor aquilo que ele está vivenciando. Não sei se ficou claro ou se quer mais explicação. Como a leitura de livros didáticos é abordada na perspectiva da sociolinguística educacional, como a leitura de livros didáticos, o livro didático, vamos falamos um pouquinho do livro didático. O livro didático é muito importante porque ele traz informações que podem não estar presentes na mente do professor naquele momento, certo? Então, o livro didático ajuda
o livro didático suplementa, o livro didático contribui. E, nesse sentido, ele é muito bem-vindo, o que também faz com que tenhamos muito cuidado na escolha desses livros didáticos. Em que consiste a noção de agência humana na sociolinguística? Aqui está internacional, mas é interacional. De que consiste a agência humana na sociolinguística interacional? Agência aí, como uma palavra cognata de ato, o ato de agir. A agência humana é a própria ação humana na sociolinguística interacional. Ela é muito valorizada, ela é muito enfatizada, porque é a agência, é o agir daquele par, no caso, o professor e o aluno, é essa agência, é esse agir que é sobre ele que estamos falando, certo? É aquilo que cada membro dessa dupla, dessa díade, traz como contribuição. Então, a agência humana é muito importante, inclusive porque ela reflete a interpretação, a contribuição que cada um dos participantes tem para o bom sucesso daquele ato de fala. Então, a agência humana, nesse paradigma, é muito valorizada. Ela é muito valorizada. Saiu a pergunta. Vamos ver. Aqui falta um pedaço. Considerando sua análise da sociolinguística. Professora, considerando sua análise da sociolinguística brasileira, como professor de educação básica pode agir na prática para promover uma alfabetização mais inclusiva? Então, as duas palavras-chave aí são alfabetização e inclusiva. A ideia é que esse processo de alfabetização seja um processo que inclui uma alfabetização que atende às necessidades e as perspectivas daquele aluno, daqueles educandos que estão ali. Então, a alfabetização não pode perder de vista esse propósito de ser inclusiva, no sentido de incluir aquele aluno. Incluir aí é uma palavra importante, porque incluir não só naquele processo, no processo de troca de turnos, mas incluir no sentido de torná-lo parte de uma cultura letrada. Então, aí estamos falando dessa inclusão nesses dois sentidos importantes. Agora é um exemplo, não é? Não, acho que você não pode. Sou indígena do povo Guerém. Mas como é que surge agora essa informação? Foi ele que mandou uma pergunta. Pois não. Então, vamos ler a pergunta. Fugiu um pouco, um minutinho. Sou indígena do povo Guerém, zona rural do município de Valença, Bahia. Muito bem. Desde a minha infância, sofro preconceito linguístico por parte das pessoas que moram na cidade. Como a senhora percebe essas formas de preconceito linguístico dentro das universidades? O preconceito linguístico está, infelizmente, em todos os ambientes. Está em todos aqueles momentos de
contato entre pessoas, principalmente pessoas provenientes de grupos sociais distintos. Então, o nosso colega Juriti está falando que ele sofre preconceitos linguísticos dentro das universidades, o que é uma lástima, porque, de fato, a universidade deveria ficar muito feliz de ter um aluno com um background linguístico e cultural diferente, que só tem a contribuir para o bom aproveitamento do trabalho acadêmico. Mas, mesmo assim, ele nos diz que sofre preconceito. Isso é lamentável, isso é... E o pior, eu diria, Juriti, né? Juriti, é o nosso colega, Juriti. O pior é que há uma falsa crença de que nós somos uma sociedade destituída de preconceitos. É como se não tivéssemos preconceito. É uma só nação, uma só linguagem, uma só religião. Não é assim. Há muitas fricções internas, há muitos preconceitos. E os grupos minoritários são as principais vítimas desses preconceitos. É lamentável, fica aqui a minha mais veemente repulsa a esse processo que vem tratando um colega, poderia ser qualquer pessoa, no caso aqui é um colega, um colega que advém de um grupo étnico e social distinto, vem tratando com preconceito. Muito bem que ele tenha trazido essa questão aqui à baila, porque é o momento de nós reiterarmos que não somos uma sociedade destituída de preconceitos. E há grupos, principalmente grupos étnicos, mas também grupos sociais, que são vitimizados por esses preconceitos. O que a sociolinguística pergunta do Cristiano? O que a sociolinguística educacional busca compreender em relação ao ensino de línguas? A sociolinguística educacional tem busca compreender muita coisa. O processo é complexo e a sociolinguística educacional acessa esse processo, assim como o fazem outras perspectivas metodológicas teóricas. No nosso caso, o que ela busca compreender em relação ao ensino das línguas? Ela busca entender a magnitude desse processo e busca, principalmente, perceber qual pode ser a sua contribuição para tornar esse processo mais legítimo, menos discriminatório. Então, a sociolinguística educacional tem esse compromisso com o ensino de língua menos discriminatório, como acabamos de ver um exemplo, certo? E, além de menos discriminatório, mais compreensivo no sentido de mais integral, mais completo. De fato, a sociolinguística educacional tem um escopo muito amplo, mas eu poderia dizer que essas são as principais dos seus propósitos. O que o contínuo de urbanização de Bertone Ricardo descreve muito bem, Laila Luísa. Laila, por que? Primeiro vamos falar por que contínuo. Faltando um acentinho aí em contínuo, mas é a palavra contínuo, é que em latim não tem acento, continuum, não tem acento mesmo na língua. Mas em português tem um acento, contínuo de urbanização. Quando nós
nos propusemos a estudar o processo de formação de cidades no Brasil, o processo de urbanização da sociedade brasileira, que não é um processo muito antigo, é um processo relativamente moderno da sociedade brasileira. Quando nos propusemos a isso, nós mostramos que, no lugar de usar a dicotomia certo e errado, que vem da tradição da gramática normativa, nós nos propusemos a usar alguns contínuos. E o primeiro deles é urbanização. O que é um contínuo? O contínuo é uma linha imaginária em que nós podemos situar alguma coisa ou alguém em diversos momentos daquele contínuo, certo? Urbanização, por que um contínuo? Porque nós não vamos simplesmente trabalhar dicotomicamente, é urbanizado ou não urbanizado. O que nós temos é uma sucessão, uma gradação da absorção dos princípios de urbanização. Então, nós vemos aí que nós temos desde sociedades, desde comunidades mais remotas, que pouco contato têm com a cultura letrada, e vemos, então, esse processo, essa continuidade, até a sociedade contemporânea letrada. Então, esse é o processo de urbanização. Então, vemos desde comunidades muito remotas, estamos falando de comunidades remotas geograficamente, até a comunidades urbanas, ou seja, as cidades. E aí nós temos desde as cidades menores até as cidades maiores e mais providas de recursos de urbanização. Como é a pergunta? Como o professor pode desenvolver a sua pesquisa no mesmo locus de sua atuação profissional, sem ser neutro, mas com a preocupação de manter a imparcialidade dos resultados? Bem, o objetivo de todo pesquisador, quantitativo ou qualitativo, é que haja a menor influência possível do sujeito pesquisador, do sujeito cognoscente. Então, a preocupação em manter a imparcialidade dos resultados, isso advém da própria adoção de conceitos, de princípios, de normas que lhe permitam caminhar, vagar por esse processo sem que haja um viés. É verdade que não se pode acabar completamente com os vieses existem, mas o professor tem de estar alerta, ele tem de estar alerta, o professor, a professora tem de estar alerta, justamente procurando manter essa imparcialidade dos resultados. Então, o simples fato de o professor estar consciente dessa necessidade já é a primeira qualificação que ele assume para obter esses resultados. A senhora cita 10 passos a serem seguidos na elaboração da pesquisa. Eles estão aí? O professor pesquisador. A Deise pode falar. Deise, vem cá falar. Quais são os passos? O professor pesquisador. Eu estou...
Nós estamos procurando aqui o que está exatamente no livro para que eu não me perca nessa... Onde é que estamos? Abriu aqui a apresentação. Seria isso aqui? Aqui. Esse é o... Ok. Então, exatamente o que ele pergunta? 10 passos. Os 10 passos a serem seguidos na elaboração da pesquisa. Desculpe-me, mas eu estou tentando encontrar no próprio livro para que eu não me perca e para que eu... Eu não sei, não encontrei. Desculpe-me, peço desculpas, mas eu estou tentando encontrar no livro onde estaria... Onde estão esses 10? Onde estaria a resposta. Mas aqui, ó, Ronaldo mudou. Como os sujeitos compreendem sua realidade dentro de determinado contexto. Deixa eu procurar os 10 passos, que aí a senhora vai responder. Como os sujeitos compreendem sua realidade dentro de determinado... Ronaldo, um minutinho, nós estamos... Não, esse aqui é outra pergunta já, professora. Os 10 passos não localizamos. Pois é, eu vou encontrando os 10 passos e a senhora responde a pergunta do Leonardo. Realidade dentro de determinado contexto. O que distingue justamente, o que marca justamente a dimensão da humanidade é essa percepção que temos da nossa realidade, do nosso passado, do nosso presente, das perspectivas do nosso futuro. Então, agora, os sujeitos vão ter maior ou menor percepção dessa realidade em função de variáveis, como, por exemplo, a idade do sujeito, a vivência, o seu contato com outros indivíduos, certo? Essa compreensão da realidade está muito em função da própria idade, da própria experiência do indivíduo, certo? Da pessoa. Ela, então, vai entendendo a sua realidade num contexto, e nesse contexto, o que ele compreende? Primeiro, ele compreende quem é o seu interlocutor, porque o interlocutor é a principal variável para que nós possamos compreender uma realidade em um contexto comunicativo. O interlocutor, então nós temos o interlocutor,
temos a própria condição daquele sujeito cognoscente e a leitura no sentido de que, como ele entende o seu interlocutor, as expectativas do seu interlocutor, o que o interlocutor espera dele, certo? Como ele pode atender a essas expectativas, porque em toda interação nós temos sempre um jogo de o jogo de entendimento quem é o nosso interlocutor e o que deseja de nós esse interlocutor. E isso vai variar de um contexto para outro, mas, em linhas gerais, assim se estrutura a interação humana, certo? Essa compreensão da realidade. Voltando, então, a realidade é: quem sou eu para lhe falar assim? Quem sou eu? Nesse momento, quem eu sou? Parece inócua a pergunta, mas é que nós, na nossa vivência social, nós assumimos muitas identidades. Então, é preciso que, naquele momento, a pessoa saiba quem é ela, quem é ele naquele contexto. Quem sou eu para lhe falar assim, certo? Quem é você para eu lhe falar assim? Quem você é? Aí depois, entendidos quem sou eu, quem é você, as perguntas vão além. Quem você acha que eu sou? Então, que ideia você faz de mim? Que expectativa você tem em relação a mim para eu lhe falar assim? Isso tudo faz parte da compreensão da realidade de um contexto. A pessoa se auto-perceber e, principalmente, perceber o seu interlocutor. Isso é fundamental. Com licença. Ela se auto-percebe e percebe o seu interlocutor. Quem sou eu? Quem é você? E o que você espera de mim e o que eu, de fato, posso contribuir para que naquele contexto, para que a interação se produza de forma positiva. Será que outra pergunta, agora do Cristiano. Como o pesquisador pode desenvolver a sua pesquisa no mesmo locus da sua atuação profissional? Já teve. Essa foi a que eu respondi. Vamos à outra. 10 passos. Será que esses 10 passos são esses 10 princípios básicos? Vamos lá. Se nós estamos bem sintonizados, eu estou falando com a Deise. Deise, eu diria que os 10 princípios básicos da prática pedagógica seriam: os estudantes precisam falar. Antigamente se tinha um entendimento equivocado de que o estudante tem que ficar quieto em sala de aula, mas os estudantes, de fato, precisam falar. Ali é um locus, ali é um lugar para que ele possa expressar a sua vocalidade. Ele precisa falar. Segundo, os estudantes precisam agir, certo? Ele não deve ficar passivo, ele deve ser ativo, ele tem de agir. Mais especificamente, os estudantes precisam brincar, porque são crianças, estamos falando de estudantes crianças, e como tais, eles precisam brincar, eles precisam se sentir à vontade, eles precisam se sentir felizes, e, portanto, eles precisam brincar, mas eles precisam ter limites ao que se pode e o que não se pode fazer naquele espaço interacional, certo? Porque os espaços interacionais definem
qual é a nossa postura, o nosso comportamento. Então, eles precisam também ter limites de acordo com o que a cultura espera e propõe. Depois, os estudantes precisam trabalhar em grupo. Outro conceito importante. Por que trabalhar em grupo? O trabalho em grupo é altamente favorecedor da comunicação. Não só é mais produtivo do que o trabalho individual, como propicia oportunidade de os alunos a colocarem as suas questões, as suas dúvidas, em perguntas que façam sentido. Então, eles trabalhando em grupo, eles começam a falar entre si e deve dali falar também com o par mais competente, no caso, o professor e a professora. Então, o trabalho em grupo é altamente recomendável. Os estudantes precisam desenhar. Por que desenhar? Porque muito do que não se pode expressar verbalmente pode ser expresso através das figuras, da figuração, dos desenhos. Os alunos fazem isso de forma muito competente. Então, eles precisam ter a oportunidade de também construir suas figuras, seus desenhos. Os estudantes precisam ouvir histórias. Histórias são outro elemento muito fundamental na formação desses alunos. Eles precisam ouvir histórias, eles estão aptos a ouvir e captar a história. Eles gostam de histórias. Então, é preciso tirar um bom proveito dessa sua competência. O aluno gosta de ouvir histórias. Se ele gosta, vamos dar a ele a oportunidade de ouvir histórias e, por meio da audição de histórias, ele ir assimilando conceitos, ele ir assimilando conhecimento. Os estudantes precisam contar histórias, é outro princípio. Então, porque ao contar, como eu disse há pouco, ele já está verbalizando o seu entendimento, as suas dúvidas, a sua expectativa. Então, ele precisa contar também. Ele ouve as histórias e ele as reproduz. Além do que, quando se passa a palavra, quando se dá o turno a um aluno em sala de aula, esse aluno se sente muito valorizado ou valorizada, ele se sente muito, muito bem com a possibilidade de falar e ser ratificado, ser ouvido. A pedagogia muito antiga, arcaica mesmo, dizia que os alunos tinham de ficar quietos, mas o aluno precisa contar a sua história. É assim que ele vai desenvolvendo a sua verbalidade, assim que ele vai desenvolvendo a sua linguagem. E depois temos, os alunos precisam ler e escrever, porque a escola é o locus, é o ambiente que desenhado, elaborado, para que ele possa aprender, dominar esse código, não só o código oral, que ele já fala, que nós estamos falando do Brasil, onde a grande maioria é monolíngue, embora, claro, respeitemos também as sociedades multilingües também no norte do Brasil, na Ilha do Bananal, mas ele precisa ter a oportunidade de dar vazão à sua vontade de falar. A criança quer falar, a criança quer participar, a criança quer ser ouvida, a criança quer ser ratificada. Então, ele precisa contar as suas histórias. Depois temos, os estudantes precisam ler e escrever. Eles estão ali para desenvolver essa nova modalidade, essa nova capacitação de se comunicar, de ler
e escrever. Isso é novo para ele, mas é muito relevante. Aliás, é o próprio propósito precípuo da escola, ensinar a ler e a escrever, certo? E, finalmente, os estudantes precisam ser estimulados, certo? Não proibidos, mas estimulados. É preciso que o professor faça isso, e geralmente o professor faz isso muito bem, de ir buscar nos estudantes a sua contribuição, a sua colaboração. Esse é o estímulo de que nós estamos falando. Eu espero ter respondido. Se não ficou claro, eu estou aqui à disposição. Será isso? Boa. Professora Bortoni. Bom dia. Bom dia. Sou professor Naldino Filho, sou professor aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E primeiro queria, te agradecer aí por compartilhar conosco de tão grandes reflexões, muito boas as provocações, e para a gente, assim, uma honra estar podendo fazer esse diálogo, tá? Eu sou da área da educação matemática, da área da educação matemática, e venho me aproximando da discussão com a etnografia, justamente para tentar compreender e aprofundar um pouco mais da etnografia, enquanto esse campo metodológico, para conseguir me apropriar de ferramentas etnográficas ou de inspiração etnográfica para o campo da educação matemática, né? E aí, pensando na matemática também como uma linguagem, pensando no programa de pesquisa que a gente chama a etnomatemática como programa de pesquisa. Então, a gente tem aí tentado compreender esse campo teórico, metodológico, para construir ferramentas de pesquisa que pense a etnomatemática como, por exemplo, na produção do conhecimento. E aí eu me deparo com esse conceito de andaime que a senhora traz. Particularmente, apesar de já ter lido Freire, eu não me lembro de ter lido o conceito de andaime, que eu achei muito interessante pela provocação. Então, a minha questão são duas. Primeiro, saber se eu compreendi o que é esse conceito, né? Pelo que eu entendi, pensando no conceito de andaime, nessa ideia, né, de ferramenta de construção, como um processo de construção, não de interlocução meramente, mas como essa produção de lugares de fala, né, e de validação de fala. Então, quero ver se eu entendi bem esse conceito de andaime e em que medida e o potencial dele como ferramenta metodológica para eu pensar uma pesquisa, né? E essa interlocução, produção de sentidos e de validação em que os sujeitos de pesquisa são mais do que sujeitos, eles são participantes do processo de construção do conhecimento. Então, é muito nesse sentido para que a gente possa compreender aqui um pouco desse conceito, que eu acho que é uma ferramenta importante, talvez, nesse processo de pesquisa. E aqui eu estou com alguns estudantes também da matemática, que são orientandos, alguns que discutem etnomatemática, etnomodelagem, e que discutem a matemática enquanto linguagem. Então, falar dessa perspectiva, né, sociolinguística e pensar a matemática enquanto linguagem, eu acho que dá aqui esse diálogo interessante entre nós, e já agradeço aí mais uma vez por sua importante colaboração com essas reflexões. Está certo. Você é o Armandino? Analdino Filho. Esse nome é assim bem diferente mesmo. Analdino? Isso. Analdino. Obrigada pela pergunta. Talvez você encontre o conceito de andaime em inglês, não sei se você lê em inglês, mas em inglês é scaffolding. Scaffolding, com 2 Fs. Scaffolding. E foi muito trabalhado por Frederick Erickson, lá na Universidade da Pensilvânia. E que é uma coisa muito simples, porque ele é o apoio àquilo que nós podemos, aquilo que o par, sempre que tivermos uma dupla
em que os pares têm diferentes idades ou diferentes domínios daquele assunto que está sendo tratado. Então, o sujeito mais competente pode dar uma ajuda ao menos competente. Por isso é que fazem as mães quando conversam com suas crianças pequenas, e é isso que faz, que deve fazer o professor em sala de aula, no sentido de dar ao aluno, ao seu interlocutor aluno, uma ajuda para que ele possa acessar melhor aquele conhecimento. Então, tente encontrar na palavra em inglês scaffolding, ou seja, andaime, porque isso foi proposto pelo Frederic Erikson, professor da Universidade da Pensilvânia, fui até aluna dele, Frederic Erikson. Pronto, temos mais uma pergunta, que é da Paloma. Bom dia, professora. Bom dia. Eu sou Paloma, estudante aqui do PPG-CID, que na UFRB CETEM, aluna da professora Carmen. Estou aqui com os meus colegas. Nós esperamos muito por esse momento, viu? Senhora escritora famosa. Nós ficamos muito felizes, viu, Pro? Com esse aceite, né? E essa oportunidade que a senhora nos concede de aprender, né? Com a senhora. Eu conheci esse livro da senhora num congresso no ano de 2009. Eu estava em Salvador, eu era estudante da graduação. Não a conhecia, mas o que me atraiu foi o tema, né? O professor pesquisador. E quando traz que esse livro também foi escrito para professores em atividade, que ministram as aulas na formação, em a formação inicial e continuada. E eu sou professora, eu me formei em pedagogia, eu sou professora alfabetizadora, e quando eu vi o tema, né, eu fiquei, poxa, professor faz pesquisa em sala de aula, professor lá da educação básica, né? Enfim. E aí eu vou ler aqui a minha pergunta, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? A pesquisa na sala de aula da educação básica, feita pela própria professora, esse foi esse susto que eu tive, eu acredito que não seja assim tão constante. De que ponto de vista, né? Uma dificuldade que eu observo é a compreensão da pesquisa, do que é uma pesquisa. Que, enquanto trabalho, com finalidade de buscar respostas, de entender um fenômeno, permite-o pensar também sobre ações de intervenção. E, muitas vezes, a pesquisa é vista como algo estritamente acadêmico, direcionado aos estudantes da academia. Como professora alfabetizadora, eu percebo que nós fazemos pesquisa em sala de aula. A gente quantifica, analisa os dados, o nosso olhar, né, é o passo para se pensar e como que nós vamos propor ações baseadas nos dados que temos para fazer intervenções para que a aprendizagem aconteça. Mas nós não fazemos isso de forma estruturada, né? Analisando, com registros, né? Como se fosse uma pesquisa, como se fosse científico. Parece que é coisa ali do dia a dia, às vezes nós nem compartilhamos o passo que seguimos, a análise que fizemos, que às vezes sai da sala de aula, permeia o contexto daquele educando, suas famílias, mas nos dá respostas para essa intervenção. E aí eu gostaria de saber, assim, em sua opinião, né, a que se deve esse entendimento lá na educação básica desse professor, como eu, né, de achar que a pesquisa é algo estritamente acadêmico, da academia, ou dos pesquisadores que vão na escola, né, na educação básica, fazer pesquisa. Eles são os pesquisadores. Mas nós que estamos lá, né, tratamos como se não fôssemos, né? Que não sabemos. A gente sai da graduação, fez ali a pesquisa, mas na sala de aula aplica algumas coisas, mas não estrutura, não parece que é científico. Por que esse entendimento que a pesquisa está tão longe, né, desse profissional e mais restrito à academia? Eu fico assim me perguntando como que a gente olha assim.
Muito bem colocada a sua pergunta. Muito bem colocada a sua pergunta, Paloma. Este é mais um preconceito, um conceito que nós temos de que a pesquisa é feita por pesquisador, com certos processos, com certos procedimentos, e que esses procedimentos são pré-determinados. De fato, a pesquisa pressupõe metodologias de pesquisa, postulação de hipóteses, postulação de asserções, a testagem de hipóteses. Muitas vezes a testagem tem natureza quantitativa. Tudo isso é verdade, tudo isso está bastante presente no nosso pensamento. O que nós estamos dizendo é que o próprio ato de dar aula, o próprio ato de interagir com os alunos, pode se transformar também num tipo de pesquisa, na pesquisa que vai principalmente dizer ao professor o que é que aquele aluno precisa, onde estão as dúvidas daquele aluno. E o bom professor faz isso, você faz isso em sua sala de aula. Agora, é aconselhável também que, enquanto você está cuidando da rotina de sua sala de aula, escrevendo no quadro, lendo os textos dos alunos, dialogando com eles, você possa fazer pequenas anotações, justamente que vão conter a sua compreensão daquele processo e a compreensão de que pontos deverão ser retomados, certo? Quando nós estamos conversando com alguém, nós notamos muito da sua percepção da nossa fala, a sua postura facial, a sua gesticulação, as suas interjeições. Então, tudo isso, é claro que não pode ser objeto de uma tomada minuciosa, detalhadíssima de notas, tomada de notas detalhadíssimas. Mas o professor pode fazer pequenas anotações que lhe indiquem depois o que foi mais difícil na sua exposição para a compreensão dos alunos e a que pontos ele deverá voltar. Esse é o professor pesquisador, é o professor que transforma o seu próprio ato de ajudar o aluno a aprender em um processo de pesquisa para ele próprio, para orientar a sua própria prática, certo? E fazemos isso quase que espontaneamente. Sabemos que há certas práticas, certos procedimentos que rendem mais, que promovem melhor a compreensão e a participação dos alunos. Na medida em que percebemos isso e pudermos fazer pequenas anotações para depois retomarmos a isso. Desculpe. Então, estamos falando de pequenas anotações que são simultâneas ao processo de ajuda na aquisição do conhecimento para esses alunos. Então, não seria você parar a aula e dizer, agora eu vou anotar tudo que eu preciso. Não é. Paralelamente, você vai anotando alguns pontos, até mesmo de uma forma meio taquigráfica, quer dizer, não é usar a taquigrafia, mas usar uma forma mais rápida de fazer anotações. E você vai anotando para que depois, tão logo o turno lhe seja dado novamente, você saiba onde se deter. Você saiba onde você
Desculpe, onde existe a conveniência de você retomar o raciocínio e também de você retomar o raciocínio e também você dialogar com o aluno. Parece que isso não ficou bem claro. Parece que eles ficaram inquietos nesse momento, não estavam conseguindo acompanhar. Você volta àquilo. Esse é o professor pesquisador. Esse é o professor pesquisador que, com sua prática, ele é capaz de, ao mesmo tempo em que atua como par mais competente na aquisição daqueles novos conhecimentos, ele também é capaz de perceber que aspectos, que dimensões poderiam ser mais trabalhadas, certo? Isso com pequenas anotações. Posteriormente, quando você voltar às suas anotações, aos seus dados, você pode desenvolver essas anotações de tal maneira a transformá-las em um roteiro de pesquisa, com perguntas e asserções. Mas, naquele momento, não há tempo. Naquele momento, a prioridade é outra. Naquele momento, a prioridade é o diálogo. Então, você vai apenas fazer anotações e depois, se você sentir que as anotações não são autoexplanatórias, você pode voltar aos alunos e perguntar a eles: você disse isso? Por que você disse isso? Naquele momento, você comentou tal e tal coisa. Eu queria saber por quê. Volte a eles, certo? Mas é preciso, sua pergunta é muito oportuna, porque é preciso deixar claro que o professor não tem condições físicas, psicológicas, de tratar de tudo com a igual atenção o tempo todo. Ele tem que estar muito atento ao próprio processo de ajuda, como par mais competente, de ajuda para que o aluno possa transpor aquele obstáculo. Mas ele pode anotar, ele pode fazer uma rápida anotação para a qual ele vai voltar. Espero que isso tenha ficado mais claro, mas se não ficou, pode me interpelar, que eu procuro mais claro. Oi, Estela, nós estamos chegando ao nosso limite do horário, eu nem sei como te agradecer. E eu queria, assim, dar algumas pistas também com relação a esse registro que você acabou de falar, que nós usamos, né, o recurso que o Erickson usa muito, que é filmar a sala de aula, né? Muito bem, muito bem. Os alunos ficam muito à vontade de fazer filmagens, até gostam, né? E isso é um recurso que depois você vai usar no que eu chamo de pesquisa recursiva, né? Uma forma de você olhar o que você fez, inclusive poder voltar àquela cena e perguntar para o aluno o que você quis dizer com isso, né? E você mesmo analisar, poxa, como é que eu consegui falar isso? Não era para eu falar. Então, assim, realmente a gente tem usado esse recurso com os alunos e colegas nossos que participam da pesquisa do professor como pesquisador, usando o vídeo. E o outro recurso é você, a posteriori, né, você fazer a gravação em áudio, que agora tem esses recursos de transcrição imediata. Eu não sei nem como te agradecer, eu sei que você está adoentada, a gente pode ver isso, e eu agradeço imensamente a sua participação. Nós temos milhões de elogios aqui, porque está sendo transmitido pela TV, e depois as pessoas podem acessar, né? E eu espero contar com vocês sempre, como eu sempre contei nos meus eventos, e você pode contar conosco aqui, se Muito quiser obrigada. nos visitar aqui na Bahia, que é um lugar espetacular, uma cidade também, Feira de Conquista, Feira de Santana é uma cidade maravilhosa, assim, que você será muito bem-vinda, e nós agradecemos, nós do componente curricular abordagem de pesquisas, agradecemos imensamente os alunos
continuam perguntando, e a gente vai remeter essas perguntas para você. Então, eu queria parabenizar a sua presença e dizer que é uma honra enorme ter você como amiga, como colega de trabalho, como pesquisadora, e que você tenha uma vida longa e que seja sempre essa pessoa carinhosa que você é, generosa, sensível, atunada com as coisas atuais, né? Que você está sempre lançando coisas novas também. Muito obrigado mesmo. E eu queria uma salva de palmas para a Esther. Olha,